E hoje é dia de festa, aniversário do Arthur de Souza, do 4º ano A. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Arthur! Viva! Tchau, Arthur! Que o Senhor te abençoe, Arthur, te dê muitos anos de vida, que você possa crescer tanto em estatura quanto na graça do Senhor. Que o Senhor possa realmente multiplicar os seus anos de vida. Você mora aqui em nosso coração, viu? Beijinho, feliz aniversário! Vamos lá agora dar início à nossa 10ª aula de português, ainda na unidade 4, e hoje as atividades e o conteúdo estarão nas páginas 162 a 169. Na aula de redação de vocês, a tia Glau ajudou a complementar aí o conhecimento sobre o gênero textual estudado nesta unidade, relatos de uma viagem. E nós temos aqui, agora na página 162, mais características sobre esse texto. Atenção para as características de um relato de viagem. O texto é escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante registra a sua história. Normalmente são apresentados dados específicos, como o local e a data do registro. O autor busca apresentar detalhes da viagem, a fim de que o leitor possa compreender melhor o que se é relatado. Ele descreve os fatos, descreve o local, para quem estiver lendo compreender melhor aquilo que está sendo transmitido. Já vamos para o exercício, porque nós não perdemos tempo. Exercício número 5. Continuidade da aula de ontem, né? Vamos escrever um relato de viagem? Observe os quadrinhos a seguir e escreva em uma folha ou em seu caderno. Vocês farão no caderno de vocês, façam margem, cabeçalho e coloquem lá como título: Relatos de uma viagem, página 162. Um texto como se você fosse uma das pessoas representadas nas imagens. Crie detalhes para cada situação, a fim de que o leitor possa saber não apenas o que foi feito, mas como o narrador ou a narradora, que serão vocês, sentiu cada momento que viveu. Observem aí que na primeira imagem existe um grupo de pessoas se despedindo de crianças. Tá pequenininho, a tia já é idosa. Crianças. Se despedindo de crianças que vão para o passeio ou viajar, né? Aí, são crianças mesmo, porque na imagem número 2, mostra essas crianças em um acampamento. Na número 3, eles se divertindo, praticando esporte. E na número 4, também o esporte, que eles estão nadando em um rio. Na número 5, anoiteceu, eles já estão aí ao redor de uma fogueira. Número 6, se preparando já para dormir, né? Número 7, amanheceu, eles estão desmontando o acampamento. E número 8, eles estão chegando do passeio, da viagem que eles fizeram. Um breve relato que explique cada uma dessas imagens, como se você estivesse vivenciando cada uma delas. Faça parte desse passeio. Não precisa ser um texto muito extenso, isso que a tia está dizendo. Um breve relato. Depois que o texto estiver pronto, né? Você vai pedir para alguém da sua família fazer a correção desse texto. Não pode apagar e corrigir por você. Tem que sinalizar aquilo que estiver incorreto, porventura, para que você perceba o que deve ser corrigido. Aí vamos lá para a tabelinha. O texto foi escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante quem relata a história. Bom ou a melhorar? Precisa melhorar. As marcas de sucessão do tempo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, etc., foram respeitadas? Você seguiu a sequência das imagens, relatando aí os dias, para que
houvesse contexto lógico, né, na sua história? Bom ou precisa melhorar? O texto apresentou detalhes ajudando o leitor a imaginar cada cena? Você foi bem claro naquilo que deveria descrever? Para quem estiver lendo, sinta-se parte dessa história, desta viagem. O relato ficou interessante, despertando no leitor o desejo de viver uma aventura semelhante, algo parecido a este contexto aí das imagens? Sim ou precisa melhorar? Depois do seu texto corrigido, você vai reler, fazer as correções e passar o texto definitivo para as páginas 164 e 165. Você já vai trazer com as correções feitas, ou seja, no seu caderno está o rascunho do texto. Nas páginas 164 e 165, se você for usar as duas, você trará o texto definitivo já com as correções feitas nele todo, né? Página 166 traz sugestões de livros que contam também relatos de viagem. Temos aí os títulos: Histórias de uma Viagem para se Encantar, do autor Francisco Alexandre da Silva, Férias na Antártica, de Laura Klink, Tamara Klink e Marininha Klink. Caderno de Viagens da Pilar, de Flávia Liz e Silva. Viagens ao Redor do Mundo, de Mônica Alves. E também no site tem aí Família Sherman. Conheça os detalhes das expedições, as histórias, os produtos e os filmes desta família, que desde 1984 trocou a terra firme pelas águas dos mares. Essa família é uma família que faz viagens, né, em volta ao mundo, então viajam e conhecem muitos lugares. Eles vivem nessa viagem constante. Então, ótimas sugestões para vocês estarem aí ampliando aí o conhecimento. Página 167, um resuminho do que nós aprendemos nesta unidade. Nesta unidade você aprendeu: em língua portuguesa, usamos acentos gráficos para auxiliar na pronúncia das palavras. O acento circunflexo, como em avô, que tem um som mais fechado, e o acento agudo, como em avó, que tem um som mais aberto, e também o tio, como em balão, que também traz um som mais nasal, mais fechado para a sílaba, para a letra. O uso das letras G e J, elas têm o mesmo som quando usadas diante das vogais E e I. Quando vem depois a vogal O, U ou a vogal A, depois da letra G, aí o som da letra G não é parecido já mais com o som da letra J, não é igual. Aí vai ficar Ga, Go ou Gu. E um relato de viagem, onde as pessoas registram as suas aventuras feitas, né, pelas viagens que já fizeram. Vamos lá, então, ao resuminho desta unidade com as atividades para fecharmos esse conteúdo. Assinale algumas características de um relato de viagem. Temos aí 3 opções. É escrito em primeira pessoa, isto é, quem escreve é o próprio viajante. É escrito em terceira pessoa, ou seja, o narrador, que é outra pessoa que não o viajante, relata os fatos. E a última opção, geralmente o narrador apresenta detalhes da viagem que ajudam o leitor a imaginar as cenas. Nessas 3 opções, nós temos 2 aí para marcar. Página 168. Acentue as palavras nas frases a seguir. Eu sabia que o sabiá vinha cantar na laranjeira todos os dias. O que precisa de acento e qual acento? Letra B. Adoro o mês de maio. C. Ganhei uma touca de tricô. D. Perdi o boné no caminho para a escola. Até pela leitura que a tia fez, já dá para identificar aí quais palavrinhas precisam ser acentuadas e qual acento nós deveremos usar. Lembrando,
som aberto, som fechado. Complete os versos com as palavras do quadro a seguir. Nós temos aí no banco de palavras energia, gente, gentil, jeito, nojento, nojo e rabugento. Que jocoso é esse de me olhar assim com essa cara de... Acho espantoso seu que eu tenha na mão um vegetal. Aí vem aí a continuação do verso. Letra B. Tem gente tão que passa pela fazendo gentileza. Tem gente tão hostil que gera gelada nenhuma delicadeza. De que tipo você é? Só buscar lá no banco de palavras as palavras que completam aí, né? Temos os espaços para completar esses versos. E última página, Leandro viajou, a página 169, para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, nas últimas férias. Retire do material complementar os adesivos que contam essa história e colhe-os nos espaços a seguir na ordem em que os fatos aconteceram. Vocês vão encontrar os adesivos nas páginas 303, esses que a tia colocou a pontinho verde, estão vendo? E na página 306, também esses que a tia, os 6 primeiros, que a tia também colocou os pontinhos verdes. Observando os relatos aí, nos 8 adesivos que vocês irão buscar lá no material complementar, vocês irão colar conforme a ordem ocorrida dos fatos. É lógico, né, que vocês não estiveram na viagem, mas nós temos aí uma noção do que pode ter acontecido primeiro, depois, segundo, terceiro, até o 8º fato. Fosse na peruquete, pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Como as páginas 162 a 165 é sobre o texto que cada um fez, não tem como a tia já fazer a correção, não é verdade? Então, vamos lá para 167, a primeira atividade, tinham 2 opções aí para marcar aquilo que caracteriza um relato de viagem. Então, a primeira opção e a última opção, onde diz, escrito em primeira pessoa, isto é, quem escreve é o próprio viajante. E a última, geralmente o narrador apresenta detalhes da viagem que ajudam o leitor a imaginar as cenas. Quem é o narrador? O próprio viajante. Na página 168, era para acentuar as palavras das frases corretamente, né? Então, a primeira palavra da letra A, sabiá, com acento agudo, mês, acento circunflexo, tricô na letra C, com acento circunflexo, e letra D, boné, com acento agudo. A próxima atividade era para completar os versos, né, com as palavras do banco de palavras. E a sequência ficou jeito, nojo, rabugento, nojento, gentil, gente e energia. Próxima página. Na página 169, vocês tinham que colar os adesivos na ordem correta dos fatos, né, sobre a viagem feita à cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E o adesivo número 1 seria: nas últimas férias viajei para Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Não escrevi tudo, né? Coloquei reticências para vocês saberem aí. 2. Essa é uma cidade histórica localizada em uma região montanhosa com clima de cerrado. 3. Por sua riqueza histórica e arquitetura, é considerado um museu a céu aberto. 4. Além de ser considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. 5. Muitos de seus pontos turísticos associam monumentos religiosos e obras de arte. 6. Além da riqueza histórica, a cidade também se destaca pela atividade cultural. 7. Todos os anos cedia o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes. E 8. Aprendi muito sobre a história da cultura
e cultura brasileiras nessa viagem. Mal posso esperar pela próxima. Finalizamos a nossa viagem da unidade 4 por aqui. Nós vimos sobre acentos gráficos, não é? Sobre o uso correto de cada um deles, a função que cada um tem, a sonorização. O nosso gênero textual foi relatos de viagem. Sabemos que ele deve ser escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante deve relatar, deve fazer a descrição da sua viagem. O texto tem que ser claro para o leitor compreender e até se sentir como se estivesse viajando, lendo o relato do viajante. E nós podemos também participar de momentos, tanto na aula de português quanto na aula de redação, para aprofundarmos sobre este assunto. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários dos nossos vídeos. Não esqueçam de deixar o primeiro nome de vocês e o sobrenome. Voltamos na semana que vem com a aula de português, mas amanhã ainda temos história e geografia. Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Parabéns, Arthur. Tchau, tchau.